Oi, Roberto. Podemos começar? Me apresento? Podemos começar isso. Se apresente, por favor. Então, então tá ótimo. Bom, meu nome é Débora Schalck, sou sócia no escritório de advocacia Schalck Sociedade de Advogados, que atua na área de seguros, né, para o mercado segurador, mais especificamente para seguradoras, resseguradores, há praticamente 3 décadas. Né? A gente, nessa nossa experiência, né, como assessores de seguradoras, enfim, nós regulamos, ao longo dessas 3 décadas aí, muitos sinistros, não só assessoramos regulações de sinistro, como também temos uma atuação perante o judiciário e em arbitragens. Então, nesse nosso trabalho aí, muitas vezes nós nos deparamos com muitas questões de construção civil, de infraestrutura, e a cada sinistro que a gente assessora, a cada, enfim, questão que a gente se envolve aí, nós aprendemos muito, né? Aqui no escritório eu sempre brinco, temos mais livros de engenharia do que de direito em algumas situações, porque para a gente poder entender a dinâmica de um acidente, de uma obra ou de uma não performance de uma obra, a gente precisa entender a fundo, né, o que acontece naquele projeto desde o início. Também assessoramos as companhias nos processos de subscrição, isso é na fase pré-contratual, né, quando a gente precisa entender esse risco, quando a gente precisa entender, ou seja, agora com mais razão ainda, por conta da lei de licitações, né, falando em matriz de risco, alocação de riscos. Então, a gente tem essa participação como advogados em todas as fases aí de contratação de um seguro, bem como e muito especialmente na fase de sinistros, né? Maurício aí que atua para outro lado, nos conhecemos de longa data aí, e ele sabe que cada caso novo é um grande aprendizado, é um grande laboratório, e assim, a gente tem muita sinergia, muita entrosamento, como eu falei, com a área de construção civil, participamos de alguns institutos, né, do próprio IBDIC, agora do Ibraconte, para estarmos sempre aí atualizados e andando junto aí com o setor de construção e infraestrutura. Então, basicamente, é isso, né? Tudo bem, Débora, obrigado. Maurício, por favor. Bom, então, muito boa tarde a todos. Cumprimento a Débora, como ela mencionou, a minha colega de tantos anos, de tantas décadas, né, Débora? E sempre numa interação positiva, construtiva. Então, é um prazer estar aqui ao lado da Débora nesse webinar. Eu sou sócio da Silveira Eisenberg Sociedade de Advogados. O nosso escritório atua exclusivamente na defesa de grupos segurados. Então, o escritório atua fundamentalmente em contratos, responsabilidade civil, mas com bastante foco em seguro e especificamente ou exclusivamente na defesa dos interesses de grupos segurados. Eu participei da elaboração do anteprojeto do qual decorreu a atual lei de seguros, que entra em vigor em breve e que falaremos disso hoje. Vejo a aprovação da lei e o início de vigência da lei com muito bons olhos, entendo que ela trará luz e uma luz que era absolutamente necessária para o contrato de seguro. Tudo bem. Obrigado, Maurício, pela sua apresentação. Meu nome é Roberto Barral, eu estou vice-presidente aí do Ibraconte. É a honra aí de fazer essa mediação hoje com essas duas feras. E vamos lá, vamos começar. Agradecer a participação aí do pessoal que está nos acompanhando.
gente aí realmente de norte a sul aí, muito bom. Débora, conta para a gente um pouco aí, dá uma geral sobre o que que é, quais são as modalidades de seguro, como que elas funcionam. Dá uma pincelada geral, a gente começar aquecendo e a gente vai aos poucos entrando nos casos aí mais cabeludos, né? Onde a gente tem mais problema. Tá certo. É bom, eu estou vendo assim que o público aí, a maioria engenheiros, acredito eu, então eu vou tentar fugir aí da linguagem jurídica para dar uma visão um pouco maior do que é o contrato de seguro, algo assim, um pouco uma passada rápida, porque se a gente for falar de contrato de seguro, nós poderíamos ter um curso aí de alguns meses ou anos só para falar sobre isso. Então, o que é importante saber, como o Maurício já colocou, aliás, Maurício, uma honra estar aqui com você e com o Roberto, me desculpem aí no início, né, a falha de não agradecer, mas enfim, muito bacana ter essas duas visões que a gente vai ter aqui hoje, né, do Maurício pelos segurados e a minha aí pelo mercado segurador, seguradoras, enfim. Mas o que a gente tem que falar hoje é que a gente tem uma nova lei que vai entrar em vigor agora em dezembro de 25, que é a nova lei de seguros, mas nós ainda estamos, assim, ao longo dos últimos 20 anos, né, 20 e poucos anos, o que regulamentou o contrato de seguro foi o Código Civil, e ainda ele está vigente, né? Então, o contrato de seguro é um contrato tipificado pelo Código Civil, e diferentemente do que muitos imaginam, ele não é um contrato aleatório, né? Ele é um contrato que ele traz? Ele traz, a seguradora garante, né, um interesse legítimo do segurado, né? Então, daí a gente já começa a entender mediante o pagamento de um prêmio. Essa definição de contrato está no 757 do Código Civil. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque nesse artigo, que está praticamente reproduzido na íntegra aí pelo artigo 1º da nova lei, que você extrai os principais elementos do contrato de seguro. Então, você tem ali a figura de uma seguradora, que tem que ser autorizada para funcionar pela SUSEP. Você tem aí o objeto do contrato de seguro, que é uma garantia, não é pagar indenização, não é o pagamento de indenização, não é isso que a seguradora oferece. Ela te dá uma garantia que se você tiver um risco materializado com relação a um bem que você tem interesse econômico ou uma pessoa, no caso seguro de vida, ela vai pagar desde que esse risco ocorra, se materialize. Então, quando a gente fala, seguradora garante interesses legítimos do segurado contra riscos pré-determinados. E então, aí a gente tem todos os elementos do contrato. Por que a lei fala em riscos pré-determinados? Porque não é tudo e qualquer risco, todo e qualquer risco, como nós sabemos, que vai ter cobertura pela pólice, né? Esses riscos eles têm que ser bem pensados aí pelo segurado, no caso seguro garantia, segurado tomador, pelo corretor que está envolvido, e esses riscos vão ser os riscos cobertos. Esse princípio da pré-determinação dos riscos, ele é fundamental, né, nos contratos de seguro. Né? É fundamental que se entenda, porque é aí que surgem os conflitos. Né? Então, eu tenho riscos pré-determinados, coberturas bem claras e definidas, isso é ótimo. Quando eu não tenho isso, aí surgem os grandes conflitos, se isso estaria coberto ou não. Né? Quando a gente vai falar das modalidades aí que abrangidas pela setor de construção civil, a gente fala muito de seguro-garantia, riscos de engenharia, enfim, riscos operacionais, RC. No caso, por exemplo, do garantia e do risco de engenharia, a gente fala de apólices que são all risks, são apólices que dão uma cobertura mais ampla, tá? Mas, dentro desse all risks, você tem lá uma série de riscos que são excluídos. Então, essa questão da pré-determinação passa muito por aí, definir bem as coberturas e os riscos que se pretende cobrir, porque não é tudo que a seguradora vai garantir. E aí, quando a gente fala, bom, garante interesse legítimo, o que é interesse legítimo? É justamente esse vínculo que o segurado tem sobre um determinado bem ou sobre uma determinada coisa, que se ele sofrer prejuízo sobre esse bem ou sobre essa pessoa, no caso seguro de vida, enfim, ele vai ter então essa indenização. Então, o interesse legítimo ele se caracteriza justamente por essa vinculação de caráter econômico. Então, esse é um outro elemento.
O prêmio, que é a contraprestação à seguradora, a seguradora ela assume a obrigação de garantir, né, o seu interesse legítimo, econômico, e em contrapartida ela recebe o prêmio. Por incrível que pareça, e o Maurício sabe disso, muitas vezes a gente vê até no judiciário confusão entre prêmio e indenização. Né? Então, falando que a seguradora deixou de pagar o prêmio. A seguradora, quem paga o prêmio, no caso, é o segurado, no caso, o seguro garantia, o tomador, né? Então, esse é um outro elemento do contrato de seguro, que é um contrato, vamos dizer, de garantia. Não é um contrato que você tem, obrigatoriamente vai ter uma indenização. Porque às vezes, muitas vezes, pessoas mais leigas dizem, ah, mas eu contratei, tenho direito a uma indenização. Não necessariamente, né? Não é isso que o contrato, não é esse o objeto do contrato de seguro. E a partir desse artigo também, o 757, que ele é fundamental, que é o primeiro da lei nova, a gente extrai alguns princípios também que são muito importantes para que todos os envolvidos no contrato tenham ciência. Primeiro é a questão da boa-fé, né? A boa-fé no contrato de seguro, a gente fala que é o ponto fundamental aí, tanto na fase pré-contratual como durante a execução do contrato, que é aquele dever de lealdade, de transparência, de dever de informação dos dois lados, ou de todos os lados envolvidos. Quando você tem a quebra da boa-fé no contrato de seguro, você fatalmente terá problemas. Né? Então, a título de exemplo, um exemplo aí mais simples, aí no seguro de automóvel, onde o segurado ele diz o seguinte, lá quando ele vai mandar a proposta para segurar, meu carro tem garagem 24 horas, tal, tal. Quando a seguradora vai lá regular o sinistro, que o veículo eventualmente foi furtado, ela verifica que esse segurado, esse veículo nunca ficou dentro de uma garagem, que houve uma omissão, né, de informação, uma má-fé do segurado ao informar, ao trazer uma informação equivocada. Então, a boa-fé é fundamental e a gente, nos contratos maiores também, envolvendo obras, engenharia, em qualquer tipo de contrato, nos vultosos, nos pequenos, nos massificados, é um princípio básico, né? Um outro princípio muito importante que decorre justamente dessa delimitação dos riscos é o princípio indenitário. O seguro não foi feito para ninguém lucrar. Ninguém vai lucrar com o seguro. O seguro, no momento em que a seguradora decide, define, olha, realmente é um sinistro indenizável, esse segurado ele vai ser restituído ao status que ele tinha antes. Então, vamos falar no caso de uma obra. Eu tenho uma obra. Houve um sinistro ali. Ah, eu vou aproveitar e vou mudar esse projeto aqui, acolá, porque isso vai ficar melhor, tal. Pode até mudar, só que a seguradora não vai pagar por essa melhoria. Ela vai pagar exatamente por aquele prejuízo que foi quantificado. Então, o seguro não foi feito para gerar melhoria ou evidentemente, enriquecer uma das partes, né? No caso do segurado. Então, esse é um princípio muito relevante, que é o princípio indenitário, que também normalmente está na base dos conflitos, né? Essa questão de você achar que, porque você contratou um seguro de 10 milhões de reais, que a seguradora obrigatoriamente vai te pagar esses 10 milhões de reais, e não é assim que funciona. O prejuízo tem que ser apurado. E um outro princípio que eu acho importante a gente tratar aqui é o princípio do absenteísmo, né? O segurado, ele tem que agir como se não tivesse seguro. Ele não pode simplesmente falar, bom, eu tenho seguro e na hora que der um problema, então a gente vai lá, bate na porta da seguradora, porque esse princípio, efetivamente, ele está muito ligado à questão de não agravar o risco, que também é uma obrigação do segurado. Então, é aquela obrigação de ser diligente, de atuar como se não tivesse seguro, de numa situação de algum problema, a questão de comunicação à seguradora. Então, agir, né, que está, de certa forma, engajado aí com o princípio da boa-fé, né? É você agir como se não tivesse seguro. Isso também é bastante relevante, que evita também aquela questão do que a gente chama de moral hazard, que é o risco moral. Bom, em algumas situações é melhor para o segurado ou para as partes envolvidas que ocorra um sinistro. Então, ele pode até eventualmente não provocar, mas não contribuir para que aquele sinistro, aquela situação adversa não aconteça. Porque, bom, já que está tudo ruim aqui, já que essa obra desandou total, tal, deixa desandar mesmo e vamos lá bater na porta da seguradora, acionar o seguro. Isso também é algo que a gente vê bastante, que gera muito conflito, e é importante a gente citar aqui, além de vários outros princípios que acho que não vem ao caso aqui, Roberto, a gente tratar, porque a gente começa a entrar para um campo muito jurídico
que eu Isso. acredito que não seja a principal intenção aqui. É. Aqui a gente precisa, Débora. A Braconte tem essa característica muito da parte prática, né? Da parte Sim, na vida real, lá no canteiro de obra, né? Como é que a gente faz? Só que isso começa no escritório, né? Não começa no canteiro de obra. Começa no escritório de quem está contratando, né? Quais são os seguros que vai pedir, por que que vai pedir, né? E, exatamente. e da turma que está cotando do outro lado, que depois vai contratar o seguro, entender que, como você bem falou, você tem precisa de uma boa fé, começa ali quando você está cotando, você está apresentando as condições da obra, você está colocando o questionário, né, de avaliação de risco, não é uma burocracia, ele é fundamental, né, na hora da regulação de sinistro, isso vai aparecer, e às vezes o pessoal coloca estagiário para responder isso, ou uma pessoa que É, né? não tem todas as informações do projeto, como que ele vai acontecer, e é ali que a seguradora vai se basear para apresentar aí uma proposta aí da apólice, e no caso do sinistro vai ser resgatado aquilo lá para ver como é que era a condição inicial, né? A gente reforçar com a turma que é um contrato, né? E um contrato, ele precisa ter essa gestão. A gente não pode. Sem dúvida, essas boas práticas, né, Roberto, elas começam no momento em que você vai contratar, né? Se você vai contratar um seguro e você não conhece os seus próprios riscos, você não tem ideia, ou você relega isso para alguém que não conhece esses riscos, você deu o exemplo aí do estagiário, ele não conhece os riscos de um projeto, ele não conhece, assim, ou os riscos que eventualmente você consegue transferir para uma seguradora. Então, não adianta realmente fazer algo protocolar. Essa fase pré-contratual, que é a fase que a seguradora faz a análise do risco, que ela faz, manda o questionário de risco, agora na nova lei esse questionário tem inclusive uma relevância ainda maior, né? Ele está previsto em lei e o segurado tem que colocar ali tudo que ele sabe ou deveria saber, a lei usa esse termo, sabe ou deveria ordinariamente ter conhecimento. Então, se eu sei, por exemplo, que eu tenho um risco geológico no meu terreno, na área onde eu vou construir meu projeto, e eu não coloco isso para a seguradora de forma clara, eu tive até um caso bem nesse sentido. Na região ali de Pinheiros, vocês sabem que o terreno ali é relativamente complicado, ali até onde teve o problema lá do metrô. Nesse caso, havia um estudo geológico prévio, havia um estudo de sondagem e era de conhecimento do segurado esse problema. Aí, durante a obra, eles tinham ali tinha uma parede diafragma, enfim, que ela começou a ter uma inclinação. E aí, depois de muito se buscar as causas dessa inclinação da parede, se descobriu que era um problema de solo. E no questionário ali, isso não foi pontuado pelo segurado. Ele não colocou que havia um problema geológico ali ou um solo que era efetivamente suscetível a esse tipo de problema. E isso foi judicializado e, de fato, e o segurado acabou perdendo essa ação, né? A seguradora negou o sinistro, porque ela falou: "Ah, você sabia, você não me informou." E o sinistro, o nexo causal aí entre a inclinação, está muito claro que foi um problema decorrente de solo. E então, assim, esse dever de informar, esse dever de dar importância na fase que antecede a contratação é fundamental, né? Você ter um corretor, bom, eu não sei como é que faz, você tem que ter um corretor especializado, não adianta você contratar um corretor que não tenha conhecimento técnico nas questões de construção civil, que não te ofereça as coberturas que uma seguradora pode te oferecer. Porque muitas vezes ele vai te oferecer algo padronizado e aquela cobertura que de fato você precisa ter, ele não oferece. Isso aí a gente vê também, às vezes, até corretores sendo responsabilizados por isso. Você tinha que me oferecer, você viu o meu projeto, você sabe, eu não tenho conhecimento todas as coberturas adicionais que uma seguradora oferece numa apólice de risco de engenharia, por exemplo. Então, é bem isso, as boas práticas começam na fase pré-contratual, não só no curso da execução, né? Mas, enfim. Exatamente. Maurício, você que atua, a gente tem aqui, é muito interessante essa conversa, esse bate-papo, que a Débora tem a visão do lado da representa as seguradoras, né? E o Maurício os segurados. Então, cada um sente a dor de um lado, né?
o sapato aperta de um canto, aperta do outro, aperta do outro. Maurício, o que que você tem visto de dificuldades na parte prática, quando você está representando o segurado, que a turma deixa de fazer, que se omite, que não, não faz o dever de casa da gestão? Aquele negócio da gente colocar o contrato de seguro na gaveta e falar assim, tanto para a construtora quanto para o contratante, tá? Um recebe o seguro, às vezes nem verifica e põe na gaveta, não faz gestão nenhuma, e a construtora também. Acho que está segurado. O dia que tem um sinistro, descobre que tem um problema na mão. O que que você tem enfrentado aí e que orientações você tem feito aos seus clientes? Então, Barral, eu acho que o primeiro aspecto e que me parece essencial de se pensar é a contratação do seguro e a preparação do segurado para a contratação do seguro. O que você vê normalmente é os seguros sendo contratados por um departamento financeiro que o enxerga como uma despesa. Então, quanto menor for o valor, ele vai cumprir lá o seu papel, que é dar à empresa a garantia, mas sem ir atrás de saber exatamente o que está sendo contratado. Então, a questão de você criar na empresa uma cultura onde a contratação do seguro é algo absolutamente essencial para a preservação dos interesses, para a preservação da economia. Muitas vezes, você tem determinados sinistros que consomem todo o lucro de um empreendimento e você deixa de ter uma indenização que era perfeitamente possível, porque no momento da contratação não se teve uma preocupação com qual tipo de seguro contratar, quais os valores indenizatórios que se busca. Há uma análise do clausulado para saber o que é que você está garantindo. Então, há uma prática que nos preocupa muito, que é a do segurado, no nosso caso, por exemplo, no campo da advocacia. Os segurados, os grupos segurados, buscarem o apoio de escritórios de advocacia quando o sinistro acontece. E aí, quando você vai olhar, então, o seguro foi contratado de uma determinada forma que pouco se tem a fazer. São raros os grupos segurados que nos procuram com antecedência para saber enfim, quais os dispositivos do contrato que ele precisa ter cuidado para estar efetivamente garantido. E nesse campo, né, que o seguro visto como uma despesa tem um aspecto essencial que é o do corretor de seguros. Porque muitas vezes vai se buscar um corretor que não necessariamente, como a Débora muito bem colocou, tenha expertise em seguros de obras, em seguro de engenharia, em seguro garantia, em seguro de responsabilidade civil. Então, o que acaba acontecendo é que você tem uma assessoria inadequada no momento da contratação. Então, a escolha do corretor de seguros é algo absolutamente fundamental. E você tem corretoras de seguro especializadas que te dão um suporte até para uma análise de risco, para você saber a que riscos você está exposto, porque muitas vezes você ignora o risco a que você está exposto. Então, quando você tem um corretor especializado, esse corretor vai antever questões. Muitas vezes, além de um corretor especializado, um grupo segurado contrata ou consulta um escritório de advocacia. Nós somos consultados em alguns casos. Bom, este clausulado me garante efetivamente que preocupações eu devo ter no momento da contratação do seguro. Então, você enxergar o seguro como uma despesa me parece ser um erro básico, ver o seguro como uma burocracia
que precisa ser ultrapassada rapidamente. Então, não perceber a importância desse momento da contratação. E aí tem uma questão que a Débora colocou também com muita felicidade, que é a da informação. O segurador precisa de informações para que ele adeque as necessidades do segurado ao produto que ele vai oferecer. Para isso, ele precisa de informações do segurado. Agora, um dos aspectos, por exemplo, que a nova lei traz de inovação é que, se por um lado é absolutamente fundamental que o segurado tenha uma boa prestação de informações ao segurador, por outro lado, o segurado não pode estar sozinho nesse momento. E aí a importância que a Débora destacava, que a nova lei ressalta, dos questionários. Então, eu devo dar informações ao segurador, mas o segurador também tem o dever de me perguntar aquilo que ele entende como fundamental para que ele possa analisar o risco e aceitar ou não e precificar esse risco. Então, a partir da entrada em vigor da nova lei, nós teremos um acréscimo muito importante na responsabilidade do segurador, no sentido de esclarecer desde o princípio ao segurado, através de questionários claros, precisos, aquilo que ele necessita de informações para que o segurado as preste adequadamente. Então, eu diria que num primeiro olhar, esse momento da contratação do seguro é fundamental. Um segundo aspecto fundamental é a compreensão de que garantias você está adquirindo. E aí vem uma questão também delicada, porque os contratos de seguro, via de regra, são muito mal escritos. Não raras vezes eles são produto de uma tradução de textos de produtos externos, que foram feitos em língua alemã, que foram feitos em língua inglesa e que chegam aqui no Brasil e são adaptados para o português. Então, muitas vezes, nós, como advogados de seguro, eu tenho mais de 30 anos lidando somente com seguro, a gente vai ler um clausulado e não entende. Só que isso também na nova lei está tratado no detalhe. Então, também haverá necessidade do segurador ter uma preocupação muito especial com o modo como o clausulado é apresentado, porque ele terá que ter uma clareza tal que o segurado leia e possa compreender. Então, a compreensão do clausulado, que é algo também que muitas vezes o segurado só vai se preocupar depois que o sinistro acontece, é fundamental você ter uma assessoria de corretor, de advogado, para a leitura, para a análise, para a compreensão dos detalhes daquilo que você está contratando. E um terceiro aspecto que eu levantaria nesse momento, para, enfim, até voltar a palavra a vocês e nós podermos fazer esse debate, é a questão da informação, não só no momento da contratação, mas no curso do contrato. Porque muitas vezes, especialmente em obras, você tem modificações importantes, determinantes na obra, que o segurador precisa ser informado. Então, é muito comum que você, por exemplo, em seguro-garantia, se depare com situações onde você teve modificações do contrato, você mudou as condições e o segurador não participou disso. Então, você ter a percepção da necessidade de manter o segurador na mesma página que você é absolutamente fundamental. Agora, por outro lado, também, o segurado precisa de um olhar do segurador que efetivamente valorize aquilo que precisa e aquilo que não precisa ser informado. Porque muitas vezes a gente se depara com negativas, a gente se depara com objeções do segurador com base na ausência de informações que não são relevantes ou não são determinantes na análise do risco.
Isso também a nova lei trata de um modo muito claro e também teremos necessariamente modificações nessa relação entre segurador e segurado. Como uma introdução, eu diria que enfim, são conceitos que a gente pode se basear para começar um debate aí. Muito bem colocado, Maurício, e o tema é muito grande, muito vasto, né? Mas a gente se depara aí, a gente encontra clientes aí, trabalhando com administração contratual, que o pessoal tem aditivo contratual e não pede o endosso da seguradora. Isso é um crime, né? A seguradora, ela trabalhou com informação de risco do seu contrato. Um aditivo contratual, você está alterando aquele contrato. Você precisa do endosso da seguradora. E não necessariamente esse endosso vai gerar um prêmio a maior para você pagar, mas você tem que ter o endosso dela. Da mesma forma, acontece muitas vezes, você muda o ritmo da obra, ah, ah, você tem muda o histograma de pessoal, histograma de equipamentos, que você informou lá no início da contratação do seguro, de repente você tem uma concentração muito maior de pessoas na obra, de equipamentos que você tinha informado, você precisa informar isso para a seguradora e pedir o endosso, né? Senão ela fala assim, opa, eu te segurei numa situação e você mudou. Isso é um item muito sério, né? Que precisa ser levado em conta. Às vezes a gente encontra aí vários aditivos e sem nenhum endosso de seguradora. Depois a gente tem problema na frente. Só Pô, uma rápida observação, Roberto, que a Débora colocou e eu acho é, fundamental a questão da boa-fé. sim, Seguro é um contrato de boa-fé. Então, sim, tanto o mas segurado tem que ter boa-fé ao prestar a informação, quanto o segurador tem que ter boa-fé para saber que objeção ele pode fazer. Porque muitas vezes você tem mudanças, a gente não consegue fazer uma obra num apartamento para mudar o banheiro sem que ela tenha intervenções, sem que ela comece de um jeito e termine do outro. Então, também não pode ser uma espada sobre a cabeça do segurado que ele tem que ficar informando o segurador a cada semana algo que aconteceu. Tem que haver a boa-fé do segurado, obviamente, para não ocultar informações essenciais do segurador, mas tem que ter a boa-fé do segurador de entender se aquelas alterações são de fato fundamentais para a análise do risco ou não. agora muitas vezes, Maurício, o segurado, tanto o tomador quanto o beneficiário, não estão atentos para isso, né? Inclusive, o contratante da obra, ele tem gestão ativa durante esse seguro. E muitas vezes ele não está atento para isso. Que teve quando tem aditivo de valor, o pessoal costuma pedir o endosso da garantia, né, a complementação da garantia. Mas dos demais seguros, às vezes o tomador, né, que é o contratado, ele não toma essa providência, mas o contratante silencia, ele não pode silenciar. Ele tem que agir também. O pessoal às vezes não é por má fé, o pessoal não está atento que precisa comunicar, precisa avisar que mudou, essa atenção precisa ter. Ô, Débora, nessa, nessa nova, com a entrada da nova lei aí, do seguro, está prevista para 10 de dezembro, né? A lei 15.040 de 2024. Quando a gente mudou na lei de licitações da 8666 para 1433, ficou claro aí que os contratos em vigor com a lei antiga continuariam em vigor, né? E as novas licitações passariam a apontar aí com a nova lei, o peso da nova lei, mas os contratos que foram contratados com a lei anterior permanecia valendo aquela lei até o seu término. Como que vai ficar agora daqui para frente? Nos seguros é a mesma coisa, os seguros contratados antes da entrada da lei em vigor, eles continuam valendo igual, vão precisar de alguma adequação, de alguma complementação? Como que fica essa aqui com a introdução da nova lei? Olha, Roberto, existem entendimentos aí, digamos, para os dois lados. Eu, particularmente, acho que o contrato que foi emitido, a pólice que foi emitida sob a égide do Código Civil, ela deve ser regulamentada ainda pelo Código Civil e pelas disposições da SUSEP vigentes à época daquela emissão.
até por uma questão de segurança jurídica, até por uma questão até constitucional que protege, digamos, o ato jurídico perfeito, né? Então, um contrato assinado, selado, enfim, entre as partes, ele é um ato jurídico perfeito. Então, ele não pode ser no meio do caminho alterado as regras do jogo, pegando todo mundo de surpresa aí, enfim, e gerando insegurança jurídica. Isso, inclusive, eu estive num evento recentemente. E esse foi o posicionamento do ministro Fux, do STF. Foi feita essa pergunta para ele e o entendimento dele foi nesse mesmo sentido. Olha, não podemos gerar insegurança jurídica. Contratos emitidos sob a égide do Código Civil e normas administrativas regulamentares deve prevalecer aí aquilo que a lei vigente à época da pactuação. Né? Porque senão, porque quando você tem uma nova lei, toda uma nova regulamentação, naturalmente, você já tem um cenário de insegurança jurídica. A gente estava até discutindo isso aí no início, eu e o Maurício. Quer dizer, o que que vem da SUSEP agora para regulamentar essa nova lei? A gente tem uma série, para cada tipo de seguro, a gente tem uma circular. Risco de engenharia, você tem uma circular. Garantia, você tem uma circular. Então, você tem muitas normas, responsabilidade civil, seguro de danos. Agora, em 2021, a SUSEP fez uma limpa ali para tornar todo essa parte de regulamentos, regulamentação menos burocrática, tinha muita coisa ali já obsoleta. Então, foi feito um trabalho interessante na administração anterior da SUSEP de fazer uma limpa, né, para tornar as coisas um pouco mais simples. Eu acho que isso ajudou naquele momento, inclusive foi criado, quando a gente fala aí de lei de contratos públicos, foi criada a questão dos grandes riscos, né? Que a lei atual não prevê uma diferença entre riscos massificados e grandes riscos. Então, a SUSEP tem a resolução da SUSEP que trata dos grandes riscos, que acho que é a 407, de 21 ou 22, então ela dá ali os parâmetros, o que é considerado grandes riscos, até alinhado com a nova lei de licitações, que fala no caso de contratos de riscos vultosos, né? Quando a gente está tratando de obras que são consideradas grandes riscos ou riscos vultosos acima de 250 milhões de reais, que são possivelmente, né, que a gente vai ter as grandes obras de infraestrutura atingindo esse patamar. E aí a gente tem lá a cláusula de retomada e uma série de situações novas aí para o seguro garantia. Então, existe hoje uma regulamentação vigente, e com a nova lei, esse conflito o que que vai prevalecer, o que que não vai prevalecer, eu acho que está muito na mão da SUSEP fazer esse trabalho para diminuir o impacto e diminuir a insegurança jurídica nesse primeiro momento. Então, assim, mas do ponto de vista das apólices emitidas, eu entendo que a lei vai ser aplicada às apólices emitidas a partir da sua entrada em vigor, que é 10 de dezembro. Os contratos anteriores não serão atingidos pela nova lei, pelo menos esse é o meu entendimento, tá? Não sei, aí o Maurício possivelmente deve ter um entendimento em sentido oposto, aí, mas é bom, vamos ouvi-lo aí. Mas, enfim, é, não sei se está claro aí a posição. Maurício, tá. Maurício, sobre esse ponto específico, né, da entrada em vigor da nova lei, você tem alguma complementação? Sim, tenho sim. Na verdade, talvez a minha divergência em relação à Débora é só parcial. O que já é Que um bom. ganho, né, Débora? Já, Considerado já, opa. histórico, É isso é, aí. só parcial. Eu tenho a seguinte leitura. Há uma regra clássica do direito, né, que as normas de direito material têm vigência a partir, né, da entrada em vigor. Agora, as normas de direito processual, procedimental, elas atingem aqueles contratos que ainda estão é, em vigor. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer, você tem, obviamente, que o clausulado, as regras do contrato hoje, que foi escrito ainda antes da nova lei, não poderão ser submetidas às novas regras, porque eu concordo com a Débora que você teria uma mudança
das regras do jogo no meio do jogo. Eu estou de acordo nesse aspecto. Agora, um dos aspectos fundamentais da nova lei está no procedimento, está, por exemplo, na regulação de sinistro. E aí você tem uma norma de conduta ao segurador. Uma norma de conduta que aí me parece não fazer sentido que o segurador possa adotar uma determinada conduta na regulação de um sinistro que foi contratado sob a égide ainda do Código Civil e outra conduta com o segurado no que diz respeito a contratos que foram assinados depois da entrada em vigor da nova lei. Então, me parece que no campo do direito material, no campo das regras do contrato aplicáveis, ou nas regras legais aplicáveis para o contrato no que diz respeito ao direito material, e aí para aqueles que não são do mundo jurídico, né? Para aquelas normas que determinam quais os direitos do segurado, enfim, o que pode ser modificado, enfim, as regras do contrato não vão se modificar. Agora, as regras procedimentais, o modo como o segurador terá que agir, especialmente diante de um sinistro, que me parece ser a grande inovação da lei, essa não me parece fazer sentido que o segurador tenha. Vamos imaginar, um mesmo grupo segurado tem dois seguros, um contratado antes e outro depois da lei. Tem uma regulação de sinistro, o segurador vai aplicar normas de regulação ou procedimentos para regulação, num caso sem considerar a lei e no outro considerando a lei. Isso me parece ilógico. Então, as regras de procedimento, e isso vai ser algo que na nossa leitura vai promover uma verdadeira revolução na relação entre segurado e segurador, eu entendo que a partir do início da vigência da nova lei, ele já será aplicável em qualquer assunto. E a SUSEP tem se movimentado, Débora e Maurício, tem sido provocada, tem se movimentado para fazer essa comunicação com o mercado, essa comunicação. Não, Giuseppe ainda não. trabalhando, O né? que, o que nós temos ouvido, né? Eu até falava com a Débora um pouquinho antes do início do webinar, que esses dias eu ouvia de uma diretora da SUSEP, até puxando a minha orelha e dizendo que com a nova lei nós demos um trabalho imenso, porque eles estão tendo que regulamentar tudo de novo e tal, brincando pela liberdade que temos. Mas me parece que está havendo um trabalho neste ano, né? Porque nós ficamos um ano desde que a lei foi promulgada até a entrada em vigor, nós tivemos aí um interregno de um ano e a SUSEP teve todo esse período para se adaptar à nova lei. Então, eu quero crer que a partir de agora, de dezembro, nós tenhamos uma atuação já condizente, inclusive no que diz respeito às normas regulamentares, com a nova lei. Agora, tem um detalhe importante que o Código Civil regulava o contrato de seguro de um modo raso. Nós tínhamos 45 artigos para tratar de todos os seguros, seja seguro de pessoa, seguro de vida, seguro de dano, responsabilidade civil, tudo. Tudo isso era tratado em 45 artigos. Agora nós temos uma verdadeira lei do contrato de seguro, o que, de algum modo, reduz um pouco o impacto da atuação do poder público, porque muitas das normas que eram editadas pela administração, pelo poder público, pela SUSEP, na vigência do Código Civil, agora elas estão positivadas na nova lei, não dependendo dessa atividade regulamentar. Então, acho que vão ter mudanças significativas.
Tudo Com bem. relação a esse ponto, bom, primeiro, voltando um pouco, né, para não perder é, a- o hábito, né, de advogado, eu acho que a posição de aplicar procedimentos e não a direito material, enfim, isso fatia o contrato e isso continua gerando bastante insegurança. Porque se você for falar de regulação de sinistro, ela passa por uma série de situações, não é só prazo. Então, você tem hoje uma nova sistemática para agravamento de risco, você tem hoje uma nova sistemática com relação a perdas de direito e dever de informação. Se a seguradora, eventualmente, ela não deixa de cumprir um prazo de 30 dias ali para declarar cobertura ou não, ela tem uma situação de decadência de direito. Então, não são procedimentos que estão desconectados, do direito material. São procedimentos que passam, que estão muito, muito dentro do contrato de seguros que foi firmado anteriormente. Mudou toda a dinâmica. Se mudou toda a dinâmica, eu não posso, no meu modo de ver, ter dois pesos e duas medidas. A gente, analogicamente, eu entendi o seu raciocínio, aplicar as regras do Código de Processo Civil, né? Aquela regra que o procedimental se aplica no tempo e o material, enfim, teria que ser respeitado, mas eu não vejo, no caso do contrato, de um contrato já formado, e consolidado, como você aí adotar esses dois critérios. Esse é um ponto. Aí, com relação à sua pergunta, Roberto, sobre a SUSEP, na verdade, nessa situação, ela costuma, né, abrir aí as tais audiências públicas, né, onde o mercado é ouvido, onde qualquer cidadão pode se manifestar ali do ponto de vista do que ela pretende regulamentar. E eu acho que eles têm um trabalho grande pela frente, sim. Eu diria que para o nosso público aqui, que construção civil e infraestrutura, a gente tem uma lei, como eu disse, que não distingue os riscos massificados dos grandes riscos. Isso é um grande problema, tá? Porque você tem prazos diferenciados. Por exemplo, a nova lei fala que o poder, a SUSEP, né, no caso, pode prorrogar esse prazo de regulação de sinistro, que teoricamente é 30 mais 30, aí, tirando as suspensões de prazo, por até 120 dias. Né? Então, 120 dias é suficiente, a gente sabe, quem atua, que num sinistro de infraestrutura, por exemplo, se pode demorar mais de um ano. Todo mundo envolvido, técnicos, engenheiros, advogados, para chegar à conclusão do que causou aquele sinistro e se tem cobertura ou não. Então, hoje você tem que, pela nova lei, a seguradora teria que dizer se tem cobertura ou não no prazo de 30 dias, a partir do momento que ela recebe o último documento ali do segurado. E ela não pode pedir mais de duas vezes, né? Quer dizer, ela até pode, ela pede a primeira vez uma documentação complementar, ela elenca na pólice, digamos assim, todos os documentos que teoricamente o segurado tem que mandar. Mas num sinistro de grande envergadura, a pólice não é exaustiva. E aí você está com um perito ali, o perito fala, bom, eu tenho uma dúvida, eu preciso entender por que houve essa alteração de cronograma, eu preciso entender os impactos disso do ponto de vista orçamentário da obra. Quando você vai abrir o orçamento de uma obra, enfim, as seguradoras precisam entender o que está acontecendo ali, para poder pagar e pagar corretamente. Então, esse prazo, por exemplo, de 120 dias, até este prazo é insuficiente. Assim, hoje, como eu falei, nós temos uma resolução que trata de grandes riscos. Essa resolução, ela prevalece ou não prevalece? Né? Enfim, então, se ela não prevalece, como é que os grandes riscos serão tratados? Né? Do ponto de vista, de uma série de situações que a gente sabe que na prática ocorre, inclusive envolvendo poder público, concessões, né? Obras de infraestrutura, leilões de energia. A gente está falando de uma gama aí de situações que a nova lei não contempla, né? Inclusive, na época que a lei estava tramitando, eu participei bastante, nós sugerimos que tivesse um capítulo para tratar de grandes riscos, porque é algo diferenciado e quem atua, o Maurício sabe, ele atua pelo outro lado, é complexo. Para você chegar a uma boa conclusão, você tem eventos como, por exemplo, esses eventos de Brumadinho, de Mariana, eventos, situações de sinistros aeronáuticos, que você, em hipótese alguma, você consegue, em 30 dias, dizer se você tem ou não uma cobertura. Você vai envolver não um perito, você vai envolver peritos internacionais, você vai envolver muita gente. Então, assim, eu acho que essa parte, principalmente, até porque infraestrutura digamos, é o que o país precisa no momento para poder crescer, né? O que ele precisa crescer, obras de infraestrutura. Como é que nós vamos deixar isso sem uma regulamentação mais específica, uma vez que a própria lei não regulamenta? Que
que ela mistura todo mundo, né? Assim, o grande segurado, o pequeno segurado. Então, eu acho que a SUSEP tem um papel relevante aí a cumprir, uma lição de casa. Assim, eu sei que o prazo às vezes pode ser curto, mas eu acredito que deva passar por essa nova regulamentação. A ideia de, não, vamos ter menos intervenção estatal, eu diria que eu particularmente não concordo. Eu acho que não é isso que vai acontecer na prática. Tá bom, vamos ver o que que a SUSEP vem É, trazer para a gente. Agora, expectativa, né? na prática aqui para a turma que está na obra, a pessoa está aqui na obra aqui agora nos assistindo, tá, Léo? Com a sua experiência aí advogando pelo lado da seguradora. Ah, conta para a gente poucos de detalhes aí de casos práticos, de negativas de seguro, por ações ou omissões aí tanto do tomador quanto do beneficiário, né? É importante essa ação da contratante também, ela também é ativa ali na gestão do seguro, ela é beneficiária. Conta para a gente um pouco de cases, né? Como dizem em Minas Gerais, os causos, que o pessoal costuma Então, perder direito aí de, de, de cobertura. olha, Roberto, eu acho que um ponto fundamental é esse que nós já tocamos aqui, que é o dever de informação, tá? Segurado que engaveta a pólice e não se comunica com a seguradora, tende a dar ruim, tá? Então, por exemplo, a gente teve uma situação aqui de um recente, nós regulamos um sinistro de linhas de transmissão, tá? E no curso desse contrato, tiveram uma série de ocorrências, foram feitos uma série de aditivos contratuais, foi invertido a questão do cronograma físico-financeiro da obra, se alterou muito. O segurado, a gente até entende que não é má fé, tá? Então o segurado diz: bom, mas eu preciso andar com essa obra. Ele começa a fazer pagamento direto para subcontratado, ele começa a adiantar valores que não deveriam adiantar. Por exemplo, você tem lá no contrato: olha, nós vamos pagar contra a medição. De repente se muda essa história no meio do caminho e entre eles ali eles acertam: olha, eu vou te fazer um adiantamento nesse momento do contrato. Quando a seguradora, e aí nada disso foi passado para a seguradora. Quando a seguradora entrou, né, para regular o sinistro, já o sobrecusto dessa obra já era altíssimo. Estou falando de um seguro-garantia, tá? De performance. O seguro dessa obra já era altíssimo, o sobrecusto. E aí, quando você vai falar, bom, mas por que está custando tanto mais? Porque, de fato, o momento correto da seguradora ser avisada, que inclusive no momento de expectativa, olha, tem que avisar tudo e qualquer coisa? Não, não é uma coisa neurótica. Mas o meu tomador ali, o meu contratado, começou a apresentar dificuldade financeira, começou a atrasar cronograma. Eu vou tentando resolver isso sozinho, quando eu tenho uma pólice de seguro, aí dá problema. Houve a negativa nesse caso, esse caso foi judicializado, já inclusive já foi encerrado no Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e com ganho de causa para a seguradora. O tribunal entendeu realmente que o não informar não só agravou o cenário da obra, como trouxe prejuízo à seguradora. Em que aspecto? Por exemplo, eu já participei de alguns casos que, no cenário de expectativa, a seguradora entra, dá apoio técnico, às vezes faz uma mediação entre tomador e segurado, no caso do garantia, como acontece às vezes num dispute board aí que as partes tentam seguir com a obra e sanar aquele problema. Então, eu acho que essa questão, vamos continuar, vamos tocar, porque a gente tem prazo a cumprir, a gente tem que começar a gerar, não sei o quê, isso não funciona quando você tem seguradora envolvida. E muitas seguradoras que são maiores e mais especializadas, elas de fato podem ajudar. Eu tive um caso aqui umas torres corporativas há uns anos atrás aqui em São Paulo. A construtora tinha muita expertise no que ela estava fazendo. Era um seguro-garantia de permuta, né? Então tinha a construtora e tinha o permutante que tinha dado o terreno e que era o segurado. E a obra começou a atrasar, né? O permutante informou a seguradora, falou: olha, a coisa não está indo bem. Ele tinha uma participação relevante no projeto. E a seguradora entrou, colocou ali uma equipe de peritos e avaliaram o que estava acontecendo, qual era o desvio físico-financeiro desse projeto. E aí o que ficou decidido?
olha, tomadora, você continua, porque o seu problema não é técnico, o seu problema é financeiro. A seguradora fez um aporte daquilo que seria necessário para término dessa obra dentro dos limites da pólice, colocou uma gerenciadora dentro da obra, e essa obra foi concluída, muito bem concluída, por sinal, do ponto de vista técnico, e todo mundo ficou contente. Né? O segurado que recebeu lá a sua participação no projeto, a própria empresa contratada, porque ela conseguiu terminar uma obra importante, colocar no seu portfólio e não ficou com aquela pecha, ó, a construtora que não terminou a obra, que saiu da obra no meio, judicializou, vira aquela bagunça. A seguradora indenizou, né? E foi ressarcida, porque no seguro-garantia a gente tem o contrato de contra-garantia, então a gente já atrelou um ressarcimento ali, e o resseguro também, que a gente sabe que ressegurador, né, sempre tem a sua parcela ali no risco. Então, foi um caso, a gente chama de um case feliz aí de seguro-garantia, e poderiam todos ser assim. A gente teve um outro também relevante, falando em case, da construção, ampliação aqui no Porto de Santos, que o segurado andou tão redondinho, assim, avisou o que tinha que avisar. Quando a gente pediu o documento, mandou um dossiê super organizado, foi super colaborativo com a seguradora, participou, colocou sua equipe de técnicos junto com a equipe de técnicos da seguradora. Ou seja, o que que aconteceu? Foi super rápido, dentro do que poderia ser. E, ao mesmo tempo, a indenização ocorreu de forma muito tranquila. Então, assim, eu acho que tem que haver colaboração das partes, informação, né? Numa regulação de sinistro bem feita com equipes sérias, né? Com assessores sérios, que não estão ali para negar ou para pagar. Né? A gente fala sempre que o seguro, principalmente no seguro garantia, mas em todos os seguros, não há ganho da seguradora com uma negativa errada, equivocada, porque vai para o judiciário, ela perde. Né? Isso a gente tem orgulho de falar aqui no escritório que boa parte das nossas judicializações, do que é judicializado, que é um percentual pequeno diante do que a gente assessora, a gente tem êxito no judiciário. Porque a gente não vai colocar o nosso cliente numa aventura jurídica. Ó, tem que pagar 100 milhões de reais, se você aceitou uma apólice de 100 milhões de reais, o prejuízo é de 100 milhões de reais, vai pagar. Agora, não se pode também pagar de forma, digamos, duvidosa ou imprecisa. Então, a colaboração das empresas, do segurado, do corpo técnico, olha, manda um dossiê organizado, né, para a seguradora, vai montando o seu dossiê, já pensa no que você vai ter que mandar quando você avisar o sinistro, não fica mandando documento picado, agora eu não mando mais nada para a seguradora está exagerando, você está pedindo, ela vai pedir à toa, não tem interesse nisso. Então, eu acho que esses casos mostram bem o que, que pode dar errado, né? E justamente passa muito por essa questão de não querer salvar a obra sozinho, não deixar a coisa desandar a ponto de que nem a importância assegurada vai resolver mais com a obra. Não adianta, você pode ter uma mega apólice. Se a coisa andar demais e você tiver um sobrecusto muito elevado, esse projeto, efetivamente, do ponto de vista econômico-financeiro, ele não se equilibra mais. Então, eu acho que é isso, isso assim, na minha visão, na minha experiência, é bem importante. Tudo bem, Maurício, nessa parte do envolvimento da seguradora aí quando o cronograma está atrasado, o custo está passando, ou até mesmo no seguro risco de engenharia, em expectativa de sinistro, né? A gente tem que avisar, ó, estou com expectativa do rompimento de talude, precisa avisar antes de acontecer, né? Você tem experiência bem-sucedida aí de clientes seus, que o pessoal da corretora também ajudou? O pessoal da corretora auxiliou nessa. Porque eu defendo muito a gente trabalhar com corretores que realmente entendam seguro e não um tirador de pedido, né? O cara tem que ser especializado em obras de infraestrutura, conhecer os riscos para eles nos apoiarem, né? Você Não, sem tem. dúvida. Ah, desculpe. Não, eu sei, se você tem experiências boas aí para você compartilhar com a gente Tenho, sem de dúvida nenhuma. corretoras que. Você tem corretoras que atuam o tempo todo. Elas atuam no momento da contratação, efetivamente, para identificar quais as informações que têm que ser prestadas, se o produto que está sendo adquirido é o mais adequado, que envolve jurídico para analisar o clausulado e esclarecer ao segurado coisas que ele possa não estar identificando.
e isso muitas vezes baseado em problemas que já aconteceram no passado, com, enfim, que geraram conflitos entre segurado e seguradora. Então, você tem corretores que atuam já nesse início de modo muito positivo. Depois, também o corretor pode atuar junto ao segurado no curso do seguro, durante a obra, porque ele vai esclarecer pontos como esse que a Débora colocava, que são necessários. Você não vai, por exemplo, fazer um aditivo que modifique substancialmente as obrigações do tomador sem que a seguradora participe. Eu costumo muitas vezes, para alguns clientes, dizer: você não pode fazer um jantar e convidar o segurador que não participou do jantar para pagar a conta ao final, porque ele não vai pagar. Quer dizer, então, se você só chama o segurador no momento em que o caldo azedou e ele nem está sabendo o que está acontecendo, a chance de você ter ruídos, de você ter problemas na relação com esse segurador é muito grande. Agora, por outro lado, e aí trazendo também a nossa experiência, é muito incomum que você tenha a efetiva intervenção do segurador desde o momento em que ele recebe uma reclamação de expectativa de sinistro. O mais comum é que o segurador receba a reclamação de expectativa de sinistro e silencie. E o segurado precisa conduzir a vida dele, o segurado precisa tocar os procedimentos, as medidas, porque ele está com a obra lá, especialmente num potencial sinistro, ele tem obrigações que ele precisa conduzir. Se ele já avisou o segurador não está presente, também não se pode colocar uma espada sobre a cabeça do segurado nesse momento. Como eu mencionava anteriormente, você não consegue fazer uma obra de um apartamento que comece e termine do modo como foi projetado. É absolutamente natural, é absolutamente comum que existam mudanças, adaptações. O que precisa saber é a qualidade dessas mudanças e dessas adaptações, porque você falou de casos práticos. Há muitas situações de negativas por modificações que o segurado fez, mas que favoreceram o cumprimento, por exemplo, pelo tomador. Então, a Débora até mencionava a questão de haver pagamento direto ao fornecedor. Isso costuma gerar problemas. Mas, quando um segurado identifica que o tomador está com dificuldades financeiras e ele faz pagamentos, por exemplo, estou dando um exemplo, ele faz pagamentos direto a fornecedores para e reduz isso do preço que ele pagará ao tomador, para possibilitar ou para potencializar que o seguro, a obra seja concluída, ele não está agravando risco. Ele não está fazendo modificações que prejudicam o segurador. Pelo contrário, ele está fazendo, ele está adotando medidas que potencializam o cumprimento. Ora, se ainda assim o cumprimento não acontecer, não é razoável que esse segurado seja penalizado. E isso nós temos, não um, mas muitos exemplos de processos judiciais onde se reconheceu que as modificações que foram feitas não foram no sentido de promover um agravamento nas condições de risco que o segurador garantiu, mas pelo contrário, os procedimentos que foram adotados pelo segurado reduziram a possibilidade da ocorrência de um sinistro, mas ainda assim ele aconteceu. Então, precisa também avaliar esse rigor com que o segurador olha muitas vezes para modificações que acontecem no curso da obra. Na nova lei, você tem claramente isso. Quais são as alterações que podem ou não ser feitas, o que significa agravar risco. Então, tá, isso, por exemplo, no artigo 13 da lei, está absolutamente claro. A nossa leitura, Barral,
é de que a nova lei virá para trazer muito mais clareza para as relações entre segurado e segurador. Claro, natural receio no mercado segurador, porque toda inovação gera uma preocupação. Agora, eu vejo a nova lei do contrato de seguro como, ou com a importância que teve o Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo. Muitos dos que nos estão assistindo devem se recordar que, quando da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, as empresas, as indústrias, os representantes de fornecedores disseram: bom, vai ser o caos, vai acabar com essa relação, não tem como o fornecedor cumprir determinadas obrigações que o código determina. Pois o código está aí, só trouxe benefícios. As relações a partir do Código de Defesa do Consumidor são mais claras, mais transparentes, mais igualitárias. Ninguém, me parece, gostaria de voltar ao período anterior ao Código de Defesa do Consumidor, que só trouxe boas inovações. No meu modo de entender, a nova lei de seguro terá, perante as relações de seguro, o mesmo impacto que o Código de Defesa do Consumidor teve nas relações de consumo, promovendo clareza, promovendo transparência, e nós poderemos ter uma gestão do contrato de seguro muito mais saudável a partir da nova lei. Falando em nova lei, queria perguntar para os dois. O que vocês têm visto em relação a isso? Nós temos a nova lei de licitações e de contratações, onde o artigo 103 traz a matriz de riscos, né, para os contratos de grande vulto. Mas ela é uma boa prática e não necessariamente ela pode ser aplicada em qualquer contrato e é uma boa prática. Então, eu queria perguntar, se você tem visto aí, Maurício, com seus clientes, e a Débora também, pelo lado das seguradoras, se o pessoal tem realmente avaliado, na hora da contratação do seguro, nas coberturas, na cotação e contratação, realmente o que são as obrigações, além do que está no contrato, que eles têm que fornecer o seguro ali como obrigação. O Maurício até falou um alerta muito bem feito. Caso financeiro, acho que lá é uma despesa, né? Aquela contratação, e não é ao invés de ser uma contratação técnica, né? Deveria ser. Mas se o pessoal tem levado em consideração também o que está, no caso do contrato ter, matriz de risco, se eles estão levando em consideração os riscos que estão a ele atribuídos ali na matriz. Se eles já passaram por isso aí, ou se o pessoal está fixando 100% no que está ali no edital, no termo de referência, o que ele tem que entregar de seguro. Porque a contratação dele do seguro, ele não precisa estar limitado àquilo que está no edital em termos de referência, né? Pode, o que ele, na análise de risco dele, que ele faz ali daquele contrato, o que ele vai querer terceirizar, né? Ele vai mitigar riscos, ele vai ter ações para mitigar, vai ter o risco residual, tem outros que ele vai terceirizar, que é a contratação do seguro, né? Vocês já tiveram essa vivência aí, Débora e Maurício? Eu diria, Roberto, que você não tem como conduzir bem a contratação de um seguro e um contrato de obra de grande vulto sem a matriz de alocação que está prevista na nova lei. Antes dela estar prevista, eu participei muito de alguns contratos do setor público, já há essa clara distribuição e alocação de riscos entre contratante e contratado, e eventualmente até poder público. Então, de quem a quem a obrigação das licenças, por exemplo, de instalação, as licenças ambientais da obra. Então, essa divisão e o que que eu vou, aquilo que eu não consegui alocar, teoricamente, é aquilo que eu devo passar para o seguro. Então, assim, essa lição de casa, né? Acho que não tem como o segurado, o tomador de seguro, contratar bem uma pólice se ele não conhecer seus próprios riscos, o que passa pela matriz de alocação. Então, nos editais e nos contratos públicos, isso já existe. Então, a gente teve, por exemplo, uma situação com a questão da Covid, né? Eu me lembro, eu tive um caso aqui no escritório que o tomador do seguro, a contratada, ela pedia um reequilíbrio por conta da Covid.
né, que ela tinha tido ali, obviamente, suspensão, ela teve uma série de sobrecustos ali, e ela pediu um reequilíbrio ao segurado, né? E aí você vai dizer, bom, mas isso não era uma situação de força maior? O que a jurisprudência entendeu na época? Muita jurisprudência entendia que era alguma coisa que as partes deveriam resolver em colaboração, né? Porque uma situação totalmente imprevisível, uma força maior, e aí, e as seguradoras como é que ficariam nessa história? Nesse caso especificamente, na matriz de alocação de riscos, havia a previsão de que epidemias, os primeiros 30 dias de uma epidemia, eles deveriam ficar sob responsabilidade da contratada. Passados os primeiros 30 dias, se a situação perdurasse, o risco era do contratante. Então, esse contrato especificamente, a gente tinha ali na matriz algo já bem definido, né? Mas em alguns contratos, quando não há essa alocação, digamos, mais precisa, aí efetivamente você também não tem a cobertura do seguro, né? Então fica uma situação que acaba gerando conflito. De quem é? Ah, mas pela natureza do contrato, a gente está falando de um EPC, a gente está falando de uma empreitada global turnkey, aí você vai muito pela modalidade, então se é um EPC ou se é um preço máximo garantido, está tudo dentro do escopo do tomador do seguro, e aí você acaba, você não tem clareza, né, com relação a essa alocação, isso acaba gerando muito conflito. Então, eu diria que é absolutamente salutar e recomendável que essa alocação seja feita em todos os contratos de obra. O que é risco meu, o que é risco do empreiteiro, o que é risco do dono da obra e o que é risco da seguradora. E o questionário de riscos que está previsto na lei atualmente, que já era uma prática de mercado, mas que agora ele traz um ônus maior, eu diria, para a seguradora de perguntar, né, tudo o que ela acha que ela tem que perguntar para o segurado, e o segurado, de certa forma, tem a obrigação de também complementar essas perguntas, aí entra a questão da boa-fé. Esse questionário de risco, na verdade, se o segurado já tiver uma matriz bem feita, né, do contrato, porque no momento que ele vai buscar a seguradora, as garantias do contrato, ele já tem o projeto praticamente consolidado, né? Não pode ser um projeto embrionário, porque eu nem sei. Então, normalmente vai se contratar as garantias já no momento de maior consolidação do contrato, onde as regras já estão mais ou menos decididas, definidas. Então, essa matriz, ela pode ser muito bem usada, inclusive, a seguradora pode pedir esse documento, né, na fase de subscrição do risco. Olha, me encaminham aqui o documento de alocação de riscos. Quais são os principais riscos do seu projeto? Ó, os principais riscos do meu projeto já foram mapeados. Ai, que lindo! Que lindo! Seus principais riscos estão mapeados. Então, isso é um documento importante para a seguradora. Abre isso para a seguradora. Né? Sim, já estão mapeados, olha. E a seguradora pode perfeitamente dizer, ó, tô vendo que risco geológico aqui não está nem com um nem com o outro. Eu também não quero. Tem muita apólice de risco de engenharia que risco geológico, dependendo do projeto, a seguradora não cobre. A seguradora não está obrigada a aceitar tudo. Ela aceita os riscos que ela entende razoáveis de acordo com as políticas dela de aceitação e subscrição de risco. Então, esse mapeamento e essa matriz, eu acho que eles vão ajudar muito aí as duas partes, né, com a intermediação de um bom corretor, de uma boa assessoria jurídica, a entender o que vai para ser coberto pelo seguro e o que não vai. E nos contratos públicos, eu diria que praticamente obrigatório, né? A lei já sugere isso, ela não obriga, mas ela coloca como uma recomendação, uma forte recomendação, né? Sim. Maurício, você tem alguma complementação, alguma vivência em relação a isso? Eu concordo fundamentalmente com o que a Débora falou. Só que eu vejo que isso é absolutamente comum em grandes corporações, né? Nós estamos falando de obra de infraestrutura, então você tem em grandes corporações já políticas de análise, de gestão de risco num outro patamar. O grande problema é quando você tem esse cenário vivenciado por empresas de um porte já razoável, mas que não têm essas práticas incorporadas, e isso de fato precisa ser desenvolvido. Acho que
nós temos muito a caminhar. Uma coisa até que eu acho curioso, até coloco aqui para vocês, é, porque eu, quando da promulgação da nova lei de licitação e a inclusão da ferramenta do Dispute Board como uma ferramenta efetivamente para ser utilizada, né? Eu imaginei que isso ia ter um impacto muito grande, especialmente em contratos de duração estendida, como o de risco de engenharia e especialmente os de garantia. Não tenho visto isso, até por uma certa surpresa. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos um assunto, esse de uma gigantesca empreiteira, onde o segurador ele determinou que no contrato, como no contrato principal havia uma previsão de a constituição de um boarding, que ele deveria ser ouvido previamente a uma eventual reclamação de sinistro no seguro-garantia. E o segurador passou a participar desse boarding, e isso foi absolutamente salutar. Me parece que isso, por exemplo, tem que ser utilizado com muito mais frequência. Se segurado, tomador e segurador participarem de um mesmo boarding que acompanhe o caminhar das coisas e a seguradora, muitas vezes, ocupe um papel até de mediador, nós vamos ter uma redução imensa das disputas, especialmente em seguros de grande extensão no tempo, como são o seguro garantia e o seguro de engenharia. Acho que isso é um ganho que nós podemos ter e que ainda não temos. Eu não tenho visto isso, até por um certo espanto meu, em grandes corporações, em grandes obras, você não vê esse tipo de medida. Então, acho que temos sim já coisas que se modificaram, mas temos muito ainda a crescer no campo da gestão de riscos. Eu vou Ô, pedir Maurício, um minuto, Roberto, que eu vou pegar o carregador aqui do computador, que ele está tá, dizendo que está terminando a bateria, mas é um minutinho só. tá bom. Ô, Débora, pegando esse gancho do Maurício, que ele colocou o assunto importante do Dispute Boards, eu acredito que não tem ferramenta mais eficiente para a governança do contrato, para mitigação de atraso de obra, do que um Dispute Board permanente e vinculante. Nós temos também aí agora, ah, ali na nova lei de licitações e contratações, os artigos ali do 99 até o 102, os contratos aí com cláusula de retomada, né? Seguro, cláusula de retomada, cláusula de step-in, né? Você, como é que você tem visto isso no mercado? Como é que as seguradoras estão recebendo isso? Como é que a gente imagina que isso vai ocasionar uma maior proximidade das seguradoras à obra, né? Que está acompanhando o andamento da obra, onde ela tenha assinado ali uma cláusula de step-in, e se as seguradoras têm feito recomendações, falam assim, olha, eu topo assinar a cláusula de step-in, mas você tem que ter um dispute board no seu contrato. Você tem visto isso? Acho que vai caminhar para isso? Olha, Roberto, eu acho super importante isso que o Maurício falou, isso que você está colocando. Nós tivemos oportunidade, quando mudou o normativo relativo a seguro-garantia, nós tivemos oportunidade de fazer a revisão de todos os clausulados de uma grande companhia de seguros. E uma das inclusões que nós fizemos foi justamente a questão dos dispute boards, das seguradoras serem informadas e serem chamadas, né, de uma forma facultativa a participar dos dispute boards. Por quê? Quando você tem essa situação já de pré-conflito, do ponto de vista de seguro, você quase tem uma expectativa ali de sinistro ou alguma situação que pode levar a um cenário de sinistro. E envolver a seguradora é muito interessante, porque, primeiro, pode dar apoio, como eu já coloquei, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de uma mediação, do ponto de vista de até apoio financeiro, tá? Numa fase ainda boa da obra.
né? Quando a gente fala numa fase boa, numa fase em que a obra está com fôlego, mas está precisando daquele empurrão, né? Então, assim, esse clausulado dessa companhia já prevê isso antes, inclusive, da nova lei de licitações, ou andando até um pouco junto. Agora, e também essa mesma recomendação, acho muito importante para participação em arbitragens. Porque muitas vezes nos grandes contratos, as partes startam uma arbitragem, né? Ou seja, por uma parte ou por outra, a gente falando muito do garantia, que é uma relação tripartite, né? A gente tem segurador, segurado, seguradora, segurado e tomador, e a seguradora fica de fora da arbitragem. Às vezes, quando ela tem uma participação de 10, de 20% do valor total da obra, e agora com a nova lei pode chegar a 30%. Então, que sentido faz um garantidor que tem, primeiro, que está ali prestando uma garantia financeira, de indenização ao final, que tem expertise, que tem know-how, ela ficar de fora disso e depois, quando a situação se resolve, olha, a seguradora paga essa conta aqui. Foi mais ou menos o que o Maurício colocou. Olha, não participou do jantar, mas paga a conta. Aí o que a seguradora vai dizer? Olha, não participei disso. Eu não posso assimilar essa decisão que vocês tomaram entre quatro paredes e pagar essa conta. Isso, agora, nos seguros de grande vulto, com mais razão. As seguradoras, elas assinam o contrato junto com o poder público na qualidade de anuente. Então, o contrato público, da administração pública, a seguradora assina junto na qualidade de anuente. Na hipótese de interrupção, de não performance daquele projeto, a seguradora tem que entrar ali, se compor, todo mundo se compor, recontratar uma empresa para continuar aquela obra. Ou ela faz isso, ou ela paga 100% do valor da importância assegurada sem poder liquidar, tá? É mais ou menos um pouco por aí, passa um pouco por aí. Então, assim, a seguradora nas cláusulas de retomada, nos contratos com cláusula de retomada, nas concessões, enfim, ela vai ter uma participação muito mais ativa. A própria lei confere várias prerrogativas para ela, de entrada e saída em canteiro, de acompanhamento de equipe técnica, de verificação de balanços contábeis. Enfim, ela vai ter uma gestão e uma participação muito mais ativa, porque ela é uma sócia, no fim das contas. Ela tem 30% ali no mínimo de uma obra de 250 milhões de reais, né? Que esse é o patamar da lei. Alguns estados estão fazendo leis estaduais com patamares com valores menores, né? Exemplo de Mato Grosso, que ali, salvo engano, acho que estava em 50 milhões de reais. Projetos, obras acima de 50 milhões de reais. Mas o fato é que a participação da seguradora é muito saudável, porque você tem, agora teve recente uma decisão do STJ dizendo o seguinte, olha, o que eu sempre defendi, uma arbitragem instaurada entre tomador e segurado, ela é prejudicial a uma eventual ação que é ajuizada pelo segurado contra a seguradora. Como é que a seguradora vai seguir, né? Se ela não sabe o que aconteceu naquela arbitragem, como é que ela vai decidir? Vão haver decisões conflitantes. E eu digo para você que não é incomum acontecer, né, da seguradora eventualmente negar um sinistro, as partes estarem numa arbitragem, a arbitragem vir em sentido oposto, ou a seguradora pagar e eventualmente pode acontecer. E aí, como é que você resolve esse conflito? Você tem uma decisão arbitral que tem uma força de coisa julgada material, e você tem uma decisão judicial que diz o contrário, ou vice-versa. Então, a participação, ela realmente é muito, muito importante. Um dos primeiros editais com cláusula de retomada é esse que eu mencionei, da concessão de uma para fins de, acho que, recapeamento ou ampliação de uma estrada lá em Mato Grosso, estado de Mato Grosso, com uma seguradora, acho que é a Tóquio, é público e notório, por isso eu posso falar. E nesse contrato, nesse edital, muito do clausulado da seguradora, que gera esse clausulado mais robusto, foi aproveitado, né, de maior participação, de vamos trabalhar todo mundo junto para resolver isso aqui, porque se cada um se fechar e resolver em quatro paredes, isso vai parar no judiciário e vai ficar 20 anos lá todo mundo brigando, né? Então, é bem, bem importante isso que foi colocado sobre os dispute boards. Eu sou defensora da participação das seguradoras, nos dispute boards, principalmente nos grandes projetos, tá? Tudo bem. A gente caminhando para o fim aqui, Débora, eu não queria deixar de falar um pouco de um assunto que tira o sono de muita gente, que é quando acaba
Uma parte da obra ela entra em operação e ainda tem parte de construção. Então a gente tem a parte, às vezes o seguro de risco de engenharia, às vezes que vai segurar um erro, né, de projeto. Ele já cessou e você tem já a operação funcionando, ou uma obra que já acabou, já está em operação. Você tem ocorre um sinistro já na fase de operação, mas é decorrente de um erro de projeto, um erro de execução, e aí o seguro de engenharia já não está mais em vigor, o risco de engenharia não está mais em vigor. Você tem como prorrogar isso, ou a situação de você ter obra grande aí que está parte já em operação e parte em construção. Como é que fica essa parte dos seguros aí? Teoricamente, né, o risco de engenharia ele tem a vigência atrelada enquanto você tem canteiro. Então, entra, vamos dizer, em vigor quando você mobiliza e quando você desmobiliza, você tem o fim de vigência. Isso na teoria, porque na prática das obras a gente sabe que as coisas não andam tão redondinhas assim. Você pode ter ainda uma parte em obra civil de canteiro e você pode ter já um equipamento, enfim, uma turbina, alguma coisa, dependendo do projeto, já operando. Não é o mais correto. Então, você tem aquelas situações em obra, eu tenho uma aceitação provisória, eu tenho uma aceitação definitiva. Então, se tem uma aceitação provisória da obra e você tem ainda ajustes sendo feitos, o que é mais interessante? Se você já vai colocar em operação alguns equipamentos, que você contrate uma apólice de riscos operacionais, uma apólice ou um seguro-garantia de manutenção, né, ele se estende eventualmente após a fase de. A gente está falando de engenharia, né, mas no garantia isso pode acontecer. Você pode contratar um seguro que vai além da vigência da performance, né? Então você pode contratar conjuntamente. Então, porque é uma situação meio híbrida e a gente sabe como são as realidades das obras. Não é tudo bonitinho, redondinho, tudo dentro do cronograma, tal, tal, tal. A gente sabe que desvios acontecem. Agora, na medida em que você coloca em operação e você tem ali canteiro ainda mobilizado, você precisa tomar muito cuidado, porque a seguradora pode dizer, olha, você colocou em operação, eu não te dou cobertura para risco operacional. Eu não estou te dando esse tipo de cobertura, eu estou te dando cobertura para um acidente de origem súbita imprevista em canteiro com obra em andamento e não com uma parte da obra já em operação. Então, é o tipo de situação que pode realmente gerar problema, né? Assim, ou então você contrata um seguro que eventualmente cubra essa situação em paralelo, né? Ou a própria cobertura dentro do risco de engenharia que tenha isso, porque hoje as apólices elas não são quadradinhas e engessadas, né? Pelo menos até agora. Agora com a nova lei, acredito que os produtos vão ter que ser submetidos novamente à SUSEP e tal. Mas hoje você pode ter apólices que são muito bem formatadas de acordo com o seu projeto. Fala, olha, eu não tenho certeza se eu vou ter situação de canteiro ali, eu quero uma cobertura, eu quero algo que me garanta que se eu tiver em testes ali, comissionamentos, tal, que ainda eu estou coberto, né? Então, eu acho que depende muito do que a gente está falando, das pessoas conhecerem as coberturas, do corretor especializado entender o risco do cliente dele ali e levar para a seguradora essa situação. A seguradora pode dizer, não, não aceito, eu vou daqui até aqui. Se você colocar alguma coisa em operação lá dentro e der problema, é melhor você ter outro tipo de seguro. Então, eu acho que passa um pouco por aí. Tudo bem. Barral, eu penso que, de novo, nós vamos ter que repetir dois conceitos. O primeiro é o da importância do corretor. Você Sim. tem que ter um profissional que está te acompanhando e que mantenha um contato com o segurador no sentido de ir esclarecendo em que pé que está a obra, o que que está acontecendo, se você tem ou não uma concomitância entre uma parcela que ainda está em obra e a outra que já está operando, como que o segurador vai te acompanhar nisso? Porque isso não é uma queda de braço, pelo menos não deve ser. Não deve ser o contrato de seguro um local onde você desenvolva armadilhas, como muitas vezes acontece. Você tem que ter uma cooperação entre segurado e segurador. E o corretor, o bom corretor nesse meio, é alguém fundamental para ir criando consensos e o segurador ir sendo informado e você ir adaptando, porque você imaginar que uma obra de infraestrutura vai começar e terminar do mesmo modo, ou que você pode antecipadamente
prever o que vai acontecer lá na frente é uma ilusão. Então você precisa ter executivos que consigam ir adaptando o caminhar das coisas com as necessidades da obra. Então, acho que é fundamental essa interação positiva entre o segurado e o segurador e a interpretação das normas do contrato quando isso é necessário. Agora, eu não queria, você já mencionou até com razão que nós estamos caminhando para o final, eu queria fazer uma observação de um aspecto que eu creio nós não tratamos e que está no coração do problema, que é a regulação de sinistros. Um dos aspectos que nós temos mais visto problemas. Eu acho que se eu pudesse elencar aqui em tópicos os maiores problemas em obras, os maiores problemas em infraestrutura, é a questão da regulação de sinistro. Porque muitas vezes, quando você tem um sinistro, você reclama ao segurador e deixa que ele conduza a regulação com os seus técnicos e ao seu modo. E depois, você vai, meses depois, ser surpreendido com uma decisão muitas vezes contrária ao teu interesse, e você sequer teve essa possibilidade de caminhar para e passo com o segurador na regulação nesse processo cooperativo. Então, é fundamental que o segurado compreenda que a regulação de sinistro tem que ser um procedimento de debate, tem que ser um procedimento onde o segurado se faça representar por técnicos, se faça representar por advogados, não para um combate, pelo contrário, nós temos, na minha experiência, quanto mais cedo o segurado nos envolve, menor a chance de você ter uma judicialização. Por quê? Porque você vai caminhando lado a lado com o segurador na regulação e solucionando enquanto é tempo as questões da regulação de sinistro. Então, eu também acho que a nova lei vai trazer disposições ou vai trazer uma prática muito importante nesse sentido, regulando, inclusive, a questão dos adiantamentos, a questão das despesas de salvamento, a questão, enfim, de uma série de comportamentos do segurador na regulação, mas aproveitando a audiência que nós estamos vendo, que é fundamentalmente de gestores de obra, é muito importante que o gestor saiba que no momento que acontece um sinistro, ele não pode entregar isso na mão do segurador e esquecer. Esperar que o segurador lá na frente venha dizer se ele tem direito ou não. Há necessidade do segurado acompanhar a regulação de sinistro para e passo, envolvendo técnicos, envolvendo peritos, envolvendo advogados, do mesmo modo que o segurador faz. Porque é justamente dessa dialética, é justamente dessa contraposição, muitas vezes, de entendimentos, de interesses, de forças, que você vai conseguir chegar ao final da regulação com uma indenização que, se não é o sonho do segurado, é pelo menos algo razoável, é algo pensado, é algo estruturado. E ainda que o segurado, infelizmente, tenha que ir ao judiciário, e nós, por exemplo, eu posso dizer que em cada, sei lá, 5 regulações que a gente atua, uma vai ao judiciário e 4 se resolvem. Então, quando tem que ir ao judiciário, você está preparado. Você conhece o que está acontecendo, você tem o acompanhamento da regulação. Isso é absolutamente fundamental, Barral. E acho que é um aporte de informação que muitos segurados não têm e que precisam ter. Claro, de novo, a lei trará muita luz para isso, a lei trará muitas obrigações para o segurador que hoje não existem, mas também o segurado tem que ter clareza de que esse caminhar, quando ele troca com o segurador, por exemplo, hoje em dia há muitas seguradoras que entendem que a documentação da regulação não pertence ao segurado, ou seja, ela não tem que trocar com o segurado o relatório de regulação, os laudos que foram produzidos na regulação. E isso hoje a lei é absolutamente clara e inquestionável.
os documentos produzidos na regulação são comuns, de segurado e segurador, e precisam ser trocados entre eles, até para que você tenha uma transparência de informações que permita uma solução razoável, uma solução justa, ou mesmo, se você tiver que ir para o judiciário, que você esteja com toda a documentação, com todas as informações que você necessita para iniciar uma disputa que ninguém quer, mas muitas vezes acontece. Maurício, muito bem colocado. E pegando um gancho nessas ações que o segurado tem que fazer, o tomador, e tanto o segurado e o tomador, né? A gente, falando na linguagem da obra, o construtor e a contratante da obra, o contratante tem que ter esse papel também. É um item lá de trás, a gente acabou não explorando muito. A gente está encerrando, mas eu não queria deixar de falar também. O que ele tem que olhar na cláusula de seguro e na contratação e na gestão em relação às condicionantes do seguro, que traz ali uma série de obrigações para ele também, né? E que muitas vezes o pessoal não lê, negligencia e deixa de cumprir e perde o direito, e nas exclusões de cobertura também. Pois é, o contrato de seguro não é um contrato para você abrir no momento em que o sinistro acontece. O contrato de seguro, como eu mencionava lá no início, é um contrato para ser estudado antes da contratação. Você precisa ter uma assessoria adequada, seja de corretores, seja de advocacia especializada, para que você saiba exatamente aquilo que você está contratando, e aí você ter clareza dos limitadores, clareza das exclusões, clareza de uma série de elementos que não podem te surpreender no momento de uma regulação. Para que isso aconteça, você tem que ter, de um lado, a boa-fé do segurador de escrever de modo adequado, e para isso a lei vai dar um empurrão fundamental. E, por outro lado, você tem que ter uma preocupação do segurado de entender o que ele está contratando. Quer dizer, e saber quais são os limitadores. A Débora colocou isso, eu concordo integralmente. Há uma compreensão, muitas vezes, de que o seguro garante tudo. Então o cara está tranquilo, não, não, qualquer coisa que aconteça, não é isso. O segurador seleciona os riscos que ele quer garantir e o segurado tem que entender isso. Até muitas vezes para fazer uma gestão de risco no contrato principal, fazer uma gestão de risco com fornecedores ou coisas desse tipo, para se proteger de riscos que não estão garantidos. Quer dizer, então, a gestão de riscos antes, durante o contrato e, eventualmente, numa regulação de sinistro, são fundamentais. Nós precisamos ainda crescer muito na compreensão do contrato de seguro e no desenvolvimento das obrigações e dos direitos de cada uma das partes. E reitero, com um certo medo de estar me repetindo, mas me parece fundamental. Eu penso que a nova lei vai revolucionar a relação entre segurados e seguradores para o bem, ampliando, trazendo luz, não para submeter um ou outro, mas permitindo uma relação muito mais paritária, muito mais razoável, que hoje, na maioria dos casos, não tem. Débora, Com relação a esse ponto, eu queria fazer uma colocação. Eu acho que a impressão que a gente tem, às vezes, é que por mais clareza que tenha a pólice, porque isso as seguradoras são obrigadas hoje, por exemplo, a colocar em destaque aquilo que é risco excluído, a colocar em destaque cláusulas restritivas de direito. Então, assim, uma seguradora séria, idônea, ela cumpre essas regras, ela tem essa clareza, não trazer, por exemplo, expressões em língua estrangeira, porque eu acho absolutamente correto. Olha, né? Então, mas a impressão que eu tenho muitas vezes é que o segurado, às vezes não lê, não entende. Então, é assim, a lição exatamente de isso, casa Débora. básica é Eu tô, ler e fazer os questionamentos, né? Faz Débora, um questionário e fala para o seu corretor: olha, eu não entendi isso eu queria ter clareza com relação a isso. Por que que isso aqui não está coberto? Por que que esse risco está excluído? Está excluído porque eu não contratei ou está excluído porque a seguradora nunca cobre esse negócio? Eu participei uma vez de uma reunião muito legal no Seguro Garantia que aconteceu isso. A corretora veio para a seguradora, eu estava representando a seguradora, ela representava ali o segurado.
E ele tirou todas as dúvidas com a seguradora. Tudo bem, era um grande projeto, isso, e alguns dizem, isso não acontece, não, não, acontece, acontece, eu acho que tem que ser provocado isso. E assim, se não for uma reunião com um grande corretor, faz o seu questionamento por e-mail. Ó, eu li aqui a pólice, desculpa, não estou entendendo isso aqui. Esse caso aí tinha uma cláusula, por exemplo, que ele só cobria uma perfuração, era um risco de petróleo até tantos metros de profundidade. Passou daquilo, se tivesse um sinistro, a seguradora não cobria. Por que ele não cobre, passando de tantos metros de. Porque eu não consigo entender o que causou, eu não consigo. A causa do sinistro, enfim, fica muito difícil para a seguradora. Então eu cubro até tantos metros, era alguma coisa desse tipo. E aí o segurado falou: bom, ok, entendo, é razoável. Até porque essa lição tem que ser feita por todo mundo. Como o Maurício falou lá nos primórdios, alguns anos atrás, era comum as seguradoras copiarem clausulados de fora, que nem às vezes elas entendiam por que que tinha aquele risco excluído, ou porque que queria dizer aquela cobertura. Então, eu acho que é fundamental ler, como qualquer documento que você assine, que você tem que ter responsabilidade ao assinar um documento, e tirar todas as dúvidas. O momento é no momento da contratação. Depois que está posto, e ali tem um risco excluído claramente, não tem dúvida, porque a gente sabe que hoje a dúvida favorece o segurado, mas na medida que o clausulado é claro, não adianta você depois brigar com o seu corretor ou ir lá brigar com a seguradora, porque você Dé- simplesmente não entendeu aquela exclusão, né? Isso é uma Débora, história que a gente conta e que parece piada e não é, que nós nos deparamos uma vez com um clausulado, com uma pólice em português que saudava a rainha. E aí você vai ver, veio, mandaram para o tradutor, o cara fez a tradução em português Acontece. às e vezes ele a gente vê começava o termo, contrato saudando a rainha. às vezes a gente vê edital aí, termo de referência com o nome da obra errado, sabe? Especificação técnica com o nome da obra errado, é o Ctrl+C, Ctrl+V, né? Agora, ô Exato. Débora, você está falando do pessoal não ler, é isso que a gente quer alertar muito aqui, não lê, inclusive das condicionantes. Às vezes o item está assegurado, mas para estar assegurado ele tem uma série de obrigações, né? Dá um exemplo fácil, que é o de risco de incêndio. Aí tem obrigações lá que ele tem que ter, não pode estar inflamáveis armazenados junto. Você tem que ter os tipos de extintor, de distância tal, né? Tipo, e o pessoal não tem, né? E coloca o inflamável junto. E aí acontece o sinistro, não vai cobrir, né? Então, por besteira. Então, esse dever de casa também de ler na hora da contratação as exclusões, né? Tá excluído por quê? Eu posso adicionar, eu posso incluir, tem alguma coisa que eu posso incluir, e tal coisa que não está aqui eu posso colocar, posso contratar outro, né? Fazer um dever de casa técnico disso aí. E das condicionantes, tem que entrar na gestão de risco, nas ações ao longo do contrato, os riscos eles surgem, eles encerram conforme a obra vai andando, e essas ações aí nas condições do contrato tem que estar ali, com alguém vigiando, fazendo o cara crachar se fez, se não fez. E da mesma forma, a comunicação, que a gente falou da comunicação contínua com a É. seguradora, Tem que avisando ter das o cara do alterações. seguro, né, Roberto? Tem que ter Tem que aquela ter. pessoa que é a pessoa que vai fazer a interface e que vai entender o seguro, que vai olhar as fases, que vai olhar as condicionantes, por exemplo, móveis e equipamentos. Você tem uma cláusula que pode cobrir. Tinha lá um trator na obra, teve um desmoronamento, pegou o trator. Desculpa se o trator não está coberto. Ah, mas tá, por que que não tá? Estava dentro do canteiro, tá lá, tá claro. Está Tá, excluindo, sim, por sim. exemplo, móveis e estacionários, sei lá, que não estejam dentro ou que esteja Então, assim, aí. E aí você vai falar, mas cada cobertura adicional que eu adiciono fica mais caro a pólice. Bom, é fato, mas é o que o Maurício falou no início. Quem que está olhando para aquilo? É o engenheiro que é responsável por concluir aquela obra dentro do orçamento? Ou é o cara do financeiro que simplesmente quer fazer uma economia ali, não quer A pagar economia 10 mil reais a menos na pólice? Então, assim, está é uma questão de cumprindo uma realmente de burocracia, cultura né? e de estratégia, né? Porque o seguro Exatamente. barato, às vezes, ele realmente não vai resolver sua vida, né? O mais barato, digamos assim. As questões relativas a lucro cessante, né? O pessoal não observa também. É outro item. Gente, é assunto demais. A gente ficaria aqui dias falando, é sempre instigante e muito conteúdo. A gente precisa encerrar. Eu queria, Maurício, depois a Débora, que vocês fizessem aí em 2 minutinhos aí
uma mensagem prática para o engenheiro que está ouvindo o engenheiro está lá na obra, né? Uma mensagem prática aí sobre isso, tudo que a gente conversou, trazendo até algum ponto que a gente não conversou, e depois a Débora para a gente encerrar, por favor. Maurício. Olha, bom, primeiro eu quero agradecer, né, o Ibraconte, quero te agradecer, Roberto, pela tranquilidade aí na condução, e acho que tratamos de muitos pontos importantes, e acho que o que fica no final é o seguro é um contrato que precisa ser cuidado tanto na contratação, na prestação de informações, na gestão do contrato, na condução do contrato, na relação com o segurador, na regulação de sinistro. Não dá para a gente esquecer lá, botar o contrato na gaveta e só lembrar no momento em que o sinistro acontece. E mesmo quando isso acontece, era muito comum que os segurados fossem surpreendidos por coisas que não faziam a menor ideia. A ideia da nova lei é justamente reduzir isso, é criar um ambiente de transparência que permita que não ocorram, ou pelo menos se reduza muito a possibilidade de armadilhas, conflitos e coisas assim. E se valer de bons profissionais de bons corretores. Isso é absolutamente fundamental. A Débora colocou uma coisa que assim, é o sonho da gente, quando você chega num segurado e ele tem pessoas focadas no contrato de seguro e que vão ser a interface, que compreendem, que, enfim, nem toda empresa tem condições de ter uma estrutura dessa. Agora, muitos corretores, quando bem escolhidos, cumprem esse papel de gestores de risco, enfim. E a advocacia especializada, que muitas vezes é vista como um luxo, há prejuízos que é como eu mencionei, né, que acabam com o lucro da obra e que você poderia perfeitamente evitar se você tivesse uma contratação adequada, uma compreensão, uma gestão de risco. Então, acho que é isso que fica. Eu só tenho a agradecer a vocês, agradecer a Débora mais uma vez pela cordialidade aqui nos debates e ficar à disposição de todos para eventuais questões que possam ter surgido. Bem, Maurício, obrigado. Débora, por favor. Bom, queria, obviamente, te agradecer, Roberto Ibraconte, e toda a equipe que trabalhou aí para esse webinar acontecer. Agradecer muito ao Maurício, colega aí de longa data, como a gente colocou, de muitas disputas, mas saudáveis, eu diria, né? Cada um ali fazendo o seu papel. E aqui agradecer o alto nível também dos debates. Sei que muita coisa não dá tempo de abordar, a gente tem muita. Como o Maurício falou, eu tenho 30 anos, Maurício também 30 anos de experiência de seguros, inseguros, mercado, então a gente tem muita prosa aí, muita coisa para contar e para falar. Mas eu acho super importante o momento que a gente está hoje com a entrada em vigor da nova lei. É um momento de reflexão, de discussão, de debate, de entendimentos, né? De entender também, porque o seguro ele é muito relevante para o país, né? De entender o momento que o país está, né? E essa, quando a gente fala muito do papel da SUSEP, no sentido de regulamentar e retirar um pouco dessa insegurança jurídica que vai acontecer, que é natural, mas de mitigar um pouquinho isso com uma regulamentação coerente com o momento do país, isso é muito importante. E eu diria que essa questão que é tratada pelo Ibraconte, que é gestão de contrato, sempre foi assim, uma menina dos olhos para mim, porque eu sempre vejo nos sinistros que houve uma falha de gestão, que alguém comeu bola, ou no começo, ou no meio, ou no fim. Entendeu? E então eu acho que realmente a gestão do contrato, ter uma pessoa responsável, seja na pequena empresa, na de grande porte, que tem departamentos jurídicos ali com advogados, ou seja através de uma assessoria, né, especializada do corretor, de escritório de advocacia, é muito importante não esquecer o seguro, porque é ele que vai mitigar o seu risco, que é ele que vai conseguir que você, se ele funcionar direito no momento certo, que seu projeto vá até o fim como o case de sucesso que eu citei aqui, né? Que foi bonito para todo mundo. As seguradoras querem ver o seguro funcionando.
né? Mas veja bem, as seguradoras têm uma série de regras a cumprir, uma série de obrigações de solvência. Elas também não podem sair por aí pagando sinistros que não foram, que não estão cobertos, situações que não estão cobertas, ou agravamentos de risco, ou cenários de fraude. Infelizmente, as seguradoras lidam muito. A fraude é um problema muito grande no nosso país. E acontece também em grandes obras, em grandes projetos, né? Então, tudo isso tem que haver essa mútua compreensão de lado a lado, e esse novo cenário que se coloca aí é um cenário que ainda tem muita dúvida, muita coisa a ser resolvida. O judiciário vai acabar resolvendo muita coisa. Infelizmente, num primeiro momento, eu acredito que vão ocorrer situações de maior judicialização, até pelos curtos prazos que as seguradoras terão. Infelizmente, em alguns momentos, numa regulação em que você precisa dizer se tem cobertura ou não em 30 dias, seguradoras eventualmente vão preferir negar na dúvida do que partir para um pagamento que ela não tem certeza, né? Enfim, então, mas eu acho que isso vai ser, eu acredito, né? A lei está aí, foi um esforço grande de muita gente para que essa lei acontecesse. Eu tenho, obviamente, o Maurício sabe, as minhas ressalvas, principalmente com relação a essa junção de riscos massificados e grandes riscos, mas assim, eu acho que vai ter muito trabalho para todos nós. Eu acho que as empresas da área de construção civil e infraestrutura precisam, de fato, entender o momento, entender o que está acontecendo e as mudanças que estão por vir. E, como eu disse, o debate aqui foi muito importante. E a gente, se tiverem dúvidas aí pendentes aí no chat, que infelizmente a gente não teve tempo aqui para olhar e responder, eu também fico à disposição. Se quiserem encaminhar, o Ibraconte tem meu e-mail aí, e eu fico à disposição para poder ajudar, tá bom? E Maurício, agradeço. Um abraço a todos Maurício e aí. Débora, a gente queria agradecer muito aí, em nome do Ibraconte, a disponibilidade de vocês aí desde o primeiro momento que a gente fez contato. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. É uma aula que os dois têm, né? A gente não tem 60 anos aí de história em seguros. A Pelo gente tem amor de uma... Deus, Roberto. Aí complica para mim Agora agora, né, complicou, hein, Maurício? Débora? É, Complica, né? É que a a gente se gente formou muito jovem, prodígios, né, são É, Maurício? precoces, são É, precoces. criança. Mas crianças, crianças. o objetivo, um dos objetivos do Ibraconte é a gente realmente disseminar, desenvolver, aprimorar e disseminar a cultura de gestão contratual. E a gestão de seguros não é diferente, é um contrato que precisa ser gerido, né? Desde antes de virar contrato até depois do encerramento dele e gerir o que acontece ao longo do caminho. Então, o Ibraconte vem com esse intuito de a gente pegar o dia a dia da administração contratual, né, das obras, da turma que está na obra, o que ele tem que fazer, como fazer, para ser prático, sabe? A gente nós vamos criar aí, escrevendo documentos, manuais que vão ajudar realmente o dia a dia do pessoal na prática, o que fazer, como fazer, quando fazer, sem colocar teoria, sem ficar. A teoria já tem muita, no mercado, a gente não quer fazer o mais do mesmo, e a gente trazer conteúdos práticos para o pessoal, seja na forma de manuais, seja na forma de curso, seja na forma de webinars como esse. Então, como eu falei, o tema é muito grande, né, é muito extenso, depois a gente pode combinar aí, de repente a gente faz um outro aí só sobre risco e engenharia, por exemplo, né? E aí a gente avança, tem muita coisa para falar, vamos ver como é que a nova lei vem, como é que ela começa a acontecer. A gente sabe que quando uma nova lei, depois ela tem os aprimoramentos, né? Deixa rodando, vão surgindo as necessidades, vão se formatando aí, as necessidades elas passam por ajustes, elas passam por adequações. Mas é importante a gente trabalhar nesse amadurecimento, né? Da gestão contratual como um todo e, não menos importante, a gestão do seguro. Então, agradecer muito a presença de vocês, a disponibilidade, uma honra para a gente. Agradecer vocês que assistiram. A gente faz aqui isso aqui para vocês. O webinar ele é aberto, não é só para membros do Ibraconte. Gostaríamos muito de recebê-los no Ibraconte. Quem ainda não é associado, se associe. Acho que vale a pena a troca de informação, o crescimento que a gente está tendo lá. Tem muita gente bacana, vale a pena, mas é aberto ao mercado. A gente quer disseminar isso, desenvolver no mercado, ganhar essa maturidade.
Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Uma boa noite a todos. Valeu. Obrigada, Valeu. boa noite, um abraço a Valeu, todos. obrigado. Valeu, um abraço.